Nós temos sofrido com essa ineficiência. Agora, 7h20, a Assembleia aprovou uma série de projetos no último dia de trabalho do ano. Entre os textos que passaram estão o aumento do ICMS no Paraná e o reajuste de 12% das taxas judiciais e extrajudiciais. Os deputados pisaram no acelerador e finalizaram ontem os trabalhos do ano legislativo. Agora, os parlamentares seguem para o recesso e só retomam suas atividades no final de janeiro. E para conseguirem votar todos os projetos que ainda precisavam passar pelo plenário, foram feitas 5 sessões plenárias. Esse acúmulo de votações em um único dia também é conhecido no meio político e jornalístico como tratoraço. Ou seja, por causa da proximidade do final do ano, as votações são aceleradas, evitando discussões mais aprofundadas dos textos. E, neste ano, mais uma vez a tática foi adotada. E a proposição mais polêmica do dia, que tratava do aumento do ICMS, acabou passando sem dificuldades no plenário. Todas as emendas apresentadas ao texto pela bancada de oposição foram rejeitadas. Apesar das críticas e da pressão do setor produtivo, o projeto que amplia a alíquota modal do ICMS em 0,5% no Paraná agora segue para a sanção de Ratinho Júnior. Foram 32 votos favoráveis e 15 contrários em primeiro turno e 31 favoráveis e 13 contrários na segunda discussão. Com isso, o ICMS no Paraná vai passar de 19% para 19,5% a partir de março de 2024. O mesmo índice passa a valer para a prestação de serviços de comunicação. Além disso, o imposto para energia elétrica, exceto a eletrificação rural, vai subir de 18% para 19%. E a proposição também altera o ICMS sobre água mineral e bebidas alcoólicas, de artefatos de joalheria e de produtos de tabacaria, de 17% para 17,5%. O Sembacre, do PSD, líder do governo, reforçou durante a sessão de ontem a importância da aprovação do texto para o Estado. Porque existe uma determinação do governo em fazer essa recomposição, tendo em vista o que os estados vão perder, nos próximos 4 anos, vai dar por 50 anos, 40 anos futuros. Houve essa determinação, esse desejo do governo, e o governo não está pensando neles, está pensando nos próximos governos. O governo do estado entende e a população vai entender no futuro a importância desse projeto, a importância do que isso vai representar daqui a alguns anos para o estado do Paraná. As pessoas vão lembrar da aprovação. O líder da oposição, o deputado Requião Filho, do PT, rebateu. Alegou que os pequenos microempresários e os médio empresários serão os maiores impactados com o aumento da alíquota. Aumentar impostos nesse momento, sem rediscutir as isenções tributárias de 20 bilhões, é uma imoralidade. O governo traz dados que não condizem com a realidade do Paraná. Por isso, também ilegal. Mas já temos aqui nas nossas contas, infelizmente, parece que o governo terá pelo menos 32 votos nesse projeto. Subir esta alíquota agora não é uma jogada inteligente. Nós estamos simplesmente colocando o pé no pescoço do pequeno, do médio e do microempresário. Foram aprovados também 2 textos que reajustam as custas judiciais e extrajudiciais. De autoria do Tribunal de Justiça, as propostas prevêem um reajuste de 12,73% nas tabelas dos serviços. Conforme a proposta, o índice leva em conta a inflação medida no período de outubro de 21 a setembro de 23. As custas processuais são taxas pagas pelas partes para determinados atos feitos no curso de uma ação judicial. Isso inclui o valor de recursos protocolados, mandados de segurança, inventários, entre outros. Já as custas extrajudiciais são aquelas cobradas pelos cartórios no momento de emitir certidões de casamento ou da escritura de um imóvel, por exemplo, ou ainda autenticações de documentos, reconhecimentos de firma e testamentos. Segundo o TJ, o reajuste será incorporado na recomposição parcial das receitas dos fundos especiais da Corte, o Funjus. A arrecadação prevista com a iniciativa é de 40 milhões de reais. Então, vamos entender o que aconteceu lá na Assembleia. Apesar da pressão da população, principalmente por meio de seus representantes do setor produtivo, o projeto passou sem qualquer dificuldade, né? Mais de 30 deputados dos 54 que lá estão votaram pelo aumento do imposto. A justificativa é que há uma regra em discussão lá na reforma tributária que prevê que os próximos anos de arrecadação do ICMS servirão como base para que os recursos que o Paraná receberá do governo federal nos próximos anos sejam calculados nos próximos 50 anos. Então, o que arrecadar agora na transição
vai fechar ali o número que o Paraná vai receber em recursos nos próximos 50 anos. E aí, né, não é difícil entender. Quanto mais arrecadar, mais receberá. Por isso que fizeram essa espécie de aumento preventivo. Essa é a confirmação que a prometida reforma tributária, que iria facilitar a vida das pessoas, queria simplificar a cobrança de impostos, vai, na verdade, pesar ainda mais a mão do Estado no nosso bolso. E o pior é que não necessariamente significa serviços públicos melhores. Não, porque o dinheiro vai para Brasília e não volta. Essa é a grande questão. Os estados estão tentando ficar com um pouco do dinheiro, da maneira que podem, no desespero até, porque o dinheiro vai para Brasília. A reforma tributária vai fazer uma alta concentração do dinheiro lá em Brasília. A esperança agora é qual? É cobrar da nossa bancada federal, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado da República, que tem que tirar essa regra aí, da tal medição aí do ICMS para o futuro, para que talvez tente reverter isso aqui no Estado. Isso não está descartado pelo governo. Eles tentaram ali, como eu disse aqui, se prevenir. Mas se isso cair lá da reforma tributária no Congresso Nacional, talvez a gente possa fazer essa discussão. Outra coisa, Pedroso, outra coisa. Falaram que iam ali resolver a questão da substituição tributária. Não debateram o assunto. Se aprovassem o fim da substituição, os micro e pequenos empresários iam sentir menos esse aumento. A substituição tributária é ruim para o nosso Estado, é ruim para a economia, é ruim para as pequenas empresas que estão no Simples. Podiam ter pelo menos avançado nesse sentido, não avançaram. E aí, infelizmente, a notícia que temos é essa: a partir do ano que vem, ICMS mais caro, né? Nós tivemos aqui grandes debates, gente que jurou de pé junto que não ia aumentar imposto. A gente olha em volta hoje, aí é ICMS mais caro, reforma tributária sem alíquota definida em várias questões, é um cheque em branco, desoneração da folha, que nós vamos falar bastante aqui, vai ser debatida amanhã lá no Congresso, que pode aumentar ali o custo para contratar, o que pode consequentemente gerar demissões. Então, as notícias que vêm das cobranças de impostos são todas essas, todas de aumento ou pelo menos de dificuldades para quem empreende e produz nesse país. É assustador, assustador. Vamos começar pelo seguinte: está cada vez mais caro para o cidadão comum viver no Brasil, viver no Paraná. Está cada vez mais caro. Porque quando a gente paga esses impostos, você penaliza os empresários, você aumenta a inflação regional e você tem sim essa dificuldade em fechar ali o que as pessoas recebem e aquilo que elas pagam. O Mark fez o alerta aqui: a queda da desoneração da folha de pagamento pode inclusive tirar empregos, ou seja, muita gente pode ficar sem renda, tendo que enfrentar uma realidade de produtos mais caros e principalmente de energia mais cara, ou seja, de vida mais cara. E se ela precisar ir no cartório para resolver qualquer problema, está mais caro também. Então, é importante que uma consciência que vem sendo desenvolvida na cabeça das pessoas, a consciência tributária, de ter clareza quantos impostos de fato pesam na sua vida, ela seja consolidada, que ela se calcifique na memória, principalmente para quando ela for conversar com os políticos ano que vem, nas eleições municipais, perguntar: e aí, cidadão, você pretende aumentar o IPTU, ISS, pretende de alguma maneira deixar a minha vida mais cara? Porque todas aquelas promessas que um político faz, elas vão direto no bolso das pessoas. O Marcos já disse aqui: tudo que vai pintando de novo, pinta no bolso do povo. E é isso que eles têm feito. Então, nesse momento, resta sim que os nossos parlamentares lutem, atuem, porque aquele papo de que a reforma tributária ela seria neutra, não teria aumento de carga, a gente já está percebendo que era história para inglês ver. Na verdade, o que tem mais por aí é um bando de liberal de Taubaté, que faz o discurso, mas na prática não entrega nada. E agora, por fim, um detalhe político, Mark. Muita gente ali sofreu para entregar o voto para o governo, mas tem alguns deputados que estão saindo ali, mantiveram suas posições firmes, mas estão de maus
muitos bofes com o governo. Chamou a atenção de muita gente o voto da Márcia Sulac, que disse que só virou deputada porque o Ratinho Júnior ali a incentivou e apoiou. Ontem, talvez na proposta mais polêmica do governo esse ano, ela foi ali e se abraçou com a oposição. Pelo visto, os debates e as dores da política municipal estão afetando talvez até a fidelidade dentro do partido. Ela é pré-candidata a alguma coisa, né? Não sei se ela quer ser prefeita, dificilmente conseguirá, quer emplacar a vice-candidatura de alguém ali, né? E aí faz esses acenos à população, mas está registrado aqui, Pedroso, então, a Márcia Sulac liderando ali os dissidentes do governo. Agora, 7h30, vou chamar um rápido intervalo comercial para quem está na FM, a gente segue na live.